Muito boa noite a todos os meus queridos irmãos. Estamos gratos por poder termos a oportunidade de vos dirigir a palavra nesta noite e que o Senhor nos possa abençoar, que a mensagem, as palavras que vamos dizer, a música que ouvimos, as orações, possam, na verdade, aquecer todos os nossos corações. Claro que nós acabamos de ler o relato bíblico há cerca de 4 personagens neste momento, mas de uma maneira geral, quando se fala do livro de Ruth, mencionamos muita vez o nome de 3 mulheres que foram certamente importantes nesta história. Elas abordam, portanto, elas ligadas por traços familiares, elas abordam certamente a problemática da existência feminina naquela época. Elas tiveram de passar pela fome, pela enfermidade, pela morte, pelo casamento, pela felicidade também, pela amargura e pela amizade. Estes acontecimentos se vão entrelaçando e fazem realmente uma trama plena de decisões, de mudanças e de imprevistos, no fundo, às vezes igual também aos altos e baixos de toda a existência humana. Então o livro de Ruth começa a desenvolver a história de uma mulher, seu nome Noemi. Para mim, de uma forma particular, acho que Noemi, para mim, é realmente o elemento fundamental neste relato e neste livro. Ela é uma personagem de Belém, ela morava, portanto, em Belém de Judá, lugar onde habitava ela, portanto, o seu marido e seus 2 filhos. E apesar deles morarem em Belém, e Belém era conhecida pela produção de uvas, de oliveiras, de trigo e de outros bens agrícolas essenciais à manutenção humana. E apesar também deste nome, Judá, Belém de Judá, pelo menos Belém, significar em si casa do pão, curioso que Belém quer dizer casa do pão, paradoxalmente, não foi a fartura, mas foi a fome que fez com que esta família deixasse a sua terra natal. Então ela parte, Noemi, com o seu marido Elimeleque, como sabemos, com os seus 2 filhos, Malom e Quilion, e decidiram ir de lá, portanto de Belém, vão habitar em Moabe, que é precisamente uma terra pagã, nascida de uma forma muito estranha. Ela surge de um relato muito difícil, por vezes, de suster, de um relato do relacionamento incestuoso entre Ló e sua filha mais velha. Portanto, dá origem a Moabe. A outra sua irmã, igualmente, gerou um jovem Edom, que fizeram, portanto, 2 povos vizinhos de Israel, que habitavam, diríamos, no lado leste do Rio Jordão e que durante décadas foram os inimigos mais acérrimos do próprio povo de Deus. Quando chegaram àquele lugar, como refugiados, certamente não conheciam os hábitos, não conheciam a língua, mas logo se adaptaram e conseguiram sobreviver, como acontece à maioria dos refugiados. Logo veio uma tragédia, uma coisa súbita, coisa que não estava certamente nos planos desta família, é que o seu esposo, depois de estar ali algum tempo em Moabe, veio a falecer. E agora o drama é daquela mulher, Noemi, que está longe de casa, que de repente ela fica viúva e é deixada com 2 filhos, 2 crianças para cuidar. As crianças foram crescendo, jovens, e depressa assimilaram a cultura daquela localidade, do estilo de vida de Moabe, e vieram a casar com moças dali, uma de seu nome Orfa e outro Ruth.
Por algum tempo a vida de Noemi entrou numa normalidade. E agora, ainda assim, com os filhos, estavam-lhe os filhos e com as noras, e ainda a promessa da breve chegada de netinhos, diríamos que a vida desta mulher voltou a um novo normal, como se diz hoje, não é? Mas eis que pela segunda vez surge uma tragédia que ataca esta família. É que os 2 filhos desta mulher vêm a morrer também. E agora, de repente, está aqui ela, Noemi, com suas noras. São 3 viúvas numa sociedade em que a mulher precisava do homem para sobreviver. Sem maridos, sem filhos, sem rendimentos, sem estatuto social e sem futuro, foi realmente dramático. E Noemi, depois de ter perdido o seu esposo, experimentou ainda a amargura de sepultar os seus 2 filhos. E tudo isto em terra estranha. De 6 que eram os personagens, de repente tornaram-se 3, todas mulheres e todas viúvas. E há uma notícia, diz a Bíblia, que ela, Noemi, ficou, portanto, ali em Moabe, com as suas famílias, durante cerca de 10 anos. Só que ela, entretanto, soube que Deus havia novamente abençoado a terra de Belém, dos hebreus, dando-lhe novamente alimentos, já não havia fome, e ela então decidiu voltar à sua terra, a Belém de Judá. Mas agora havia o problema das suas noras. As suas noras, que não eram, na verdade, hebreias, não é? E Noemi põe de parte os seus sentimentos e torna-se uma mulher realmente realista e sensata. Ela fala com as suas noras, diz o capítulo 1, 8 e 9 de Ruth, livro de Ruth: Ide, voltai cada um à sua casa, à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes para com os falecidos e comigo. Ela está sobretudo grata por aquilo que estas suas noras fizeram e a acompanharam. E diz: o Senhor vos dê descanso, cada uma em casa do seu marido. O que é que ela está a pretender dizer? É que se elas regressarem realmente às suas terras, às suas origens, à casa dos seus parentes, eram novas ainda, certamente teriam a oportunidade de encontrar um novo marido, reconstruindo assim as suas vidas. Simplesmente elas não estavam de acordo em abandonar a sua sogra. E elas disseram, versículo 11, ela voltou a insistir, porque ela disse: não te vamos deixar. Mas Noemi insiste novamente, diz: voltai, filhas minhas, porque irias comigo? Tenho ainda no ventre mais filhos para que vos sejam por maridos? Então elas começaram a chorar. Foi certamente um momento dramático. E Noemi pôs as suas noras a fim que eles tomassem a decisão que para ela, até humanamente falando, seria talvez as mais lógicas. No entanto, há uma destas noras que é órfã. Em determinado momento ela beijou a sua sogra, Noemi, e se despediu e depois seguiu o seu caminho para a sua terra. É curioso que ela, a determinada altura, sai do nosso roteiro. Nós não conhecemos muito mais acerca da sua vida futura. E eu gostaria de falar, esta noite, de mostrar que aqui estas mulheres adotaram 3 projetos de vida. Fundaram a sua vida à volta dos pronomes pessoais eu, tu e nós. E então, diríamos que órfã é o projeto do eu. Portanto, ela baseou toda a sua estrutura em si mesmo, ela primeiro, e então representa o significado do seu nome em hebraico, de acordo com
com a nota da Bíblia de Jerusalém, diz que o nome de órfã quer dizer pescoço, nuca. E diz o comentário que órfã é aquela que volta às costas. Diante das dificuldades enfrentadas e da proposta de Noemi, ela vai para a sua terra, para junto do seu povo, para junto dos seus deuses, em busca de felicidade. Outros dizem que órfã representa, enfim, o vigor da juventude, que muitas vezes estão centrados em si mesmo, com certo egoísmo, com preocupações de satisfação apenas do eu, em detrimento dos demais. Como muitos jovens, órfã foi em busca da felicidade, ainda que isso fosse à custa da infelicidade das suas companheiras. A partir daqui nós não temos, como disse, mais informação acerca da órfã. Ela pura e simplesmente isola-se da história e ela sai assim de cena. Depois vem o projeto do tu, que representado por Noemi, que significa, o nome dela, minha doçura. E a narrativa deixa explícito a postura de Noemi para as suas noras. Ela diz, não se preocupem comigo. Vai tu, órfã, vai tu, segue o teu caminho. Vai tu, Ruth, segue o teu caminho. Sejam felizes e ela as veja de forma tão meiga e tão carinhosa. Mas, infelizmente, humanamente falando, diríamos que a prova pela qual Noemi estava passando não era fácil. E quando ela volta à sua terra natal, mostra aqui um outro lado, do lado da sua personagem, ela se tornou de alguma forma extremamente amarga. E quando ela chegou a Belém, e junto dos seus conhecidos, familiares, mas particularmente dos seus conhecidos, diziam, não é esta a Noemi que saiu aqui da casa, portanto aqui da nossa terra, para uma terra distante. E ela não quer ser chamada por Noemi. Ela quer que seja chamada por Mara, que em hebraico quer dizer amargura. Muitas mulheres vivem assim, vidas como estas. Vamos a falar certamente de Noemi. Tomei as notas de um pastor metodista, Roger Ramos, que fala deste projeto destas mulheres amarguradas. Eu vou fazer a leitura exaustiva. Diz que essas mulheres que atrás de uma maquilhagem de docilidade escondem uma vida de amargura. São mulheres que vivem só para os outros. Para os maridos, para os filhos, para a igreja. E muitas vezes acabam ficando sós. Pois não se cuidam, não se valorizam, não se preocupam consigo mesmas. São aquilo que nós podemos chamar as mal-amadas. Ficam sós porque os filhos vão-se embora. Ficam sós porque os maridos as deixam. Ficam sós porque até às vezes as pessoas da igreja não suportam conviver com tamanha amargura. Meus queridos irmãos, todos nós conhecemos o texto de Tiago, capítulo 1, versículo 27. Diz que a verdadeira religião diante de Deus é esta que é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades e afastar-se da corrupção do mundo. Como pastor, tive a ocasião muitas vezes de visitar pessoas nestas condições, mas lembro-me de uma outra situação que, não sendo propriamente pessoas completamente sós, falo de uma família numa igreja aqui perto, que havia uma família, 2 irmãos já de idade, extremamente sombrios, sempre com um semblante triste, mas sempre fiéis ao seu encontro nos sábados e em todas as reuniões. Tinham com eles um filho
um filho que tinha um tipo de deficiência e era uma bondade olharmos mesmo para ele, sempre com um sorriso envergonhado, mas extremamente manso. E sabem que muitas vezes nós só conhecemos a realidade como pastores, não é na igreja. Nós na igreja, quando perguntamos aos nossos irmãos, está tudo bem? O que é que eles respondem? O que é que nós respondemos? Está tudo bem. Se calhar 50% das vezes não sei. Se calhar não está tudo bem. E como disse, é nos momentos de visitação. Eu visitei aquele lar. Era um lar triste, sombrio, com pouca luz. Todo o ambiente era um bocadinho carregado. E depois de passar ali algum tempo com os irmãos, os abracei o seu filho também, e fiz uma oração. E acabei de fazer a oração, aquela irmã disse, pastor, eu posso orar também? Eu disse, pois, irmã, muito bem, se a irmã deseja. E ela orou. Eu posso dizer que na minha vida nunca senti aquele, o que nós chamamos aquele frio, muitas vezes na coluna, na espinha, como nós dizemos, não é? Porque aquela irmã orou e disse, Senhor, abençoa o meu filho. Ele teria esse filho já cerca de 30 anos de idade, mais ou menos. Abençoa o meu filho, para que ele recupere o seu juizinho, palavras dela, para que ela se possa arrepender, para que ele se possa arrepender e estar um dia no céu contigo. Quando eu vi aquilo, prezados irmãos, eu peguei nas mãos daquela irmã e disse, ó irmã, ainda bem que a irmã orou, mas a irmã deve compreender, os irmãos devem compreender de outra forma. Deus é um Deus de amor e de justiça. Vocês sabem que aqueles casais que estiverem no céu receberão que é os seus filhinhos nos seus braços. E o seu filho, apesar de ter 30 anos, para nós e aos olhos de Deus, ele é uma criança. Façam todos os possíveis para um dia estar no céu, certamente serão com ele. Aquela irmã não fez mais nada, ela beijou umas mãos, ela não sabia o que devia fazer. O marido retirou-se com comoção para o lado e ela disse, pastora, há tantos anos que eu vou à igreja, nunca tinha pensado, nunca tinha ouvido certamente essas palavras. Meus prezados irmãos, se nós ignorarmos os órfãos, as viúvas, as famílias amparadas, e nada de nos serve de nós nos afastarmos da corrupção do mundo. Já vimos o projeto Eu, o projeto Tu, e agora vamos ver o projeto Nós, que felizmente o texto nos apresenta Ruth, que em hebraico significa amiga. Este é o seu carisma, este é o seu dom. Ruth não está interessada em ser feliz apenas sozinha. Para ela, só vale a pena ser feliz fazendo os outros felizes também. Quando ela disse a Noemi, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, onde tu fores eu irei, e onde tu viveres e morreres, ali viverei e morrerei também. Meus queridos irmãos, estamos aqui diante de três planos. O plano do eu, o projeto do eu, o projeto do tu e o projeto agora de nós. Qual será realmente o melhor desta história? Sobre a órfã, como nós dissemos, ela desapareceu de cena. Nós não sabemos mais nada dela. No entanto, não aconselho, atenção àquilo que eu vou dizer, no pensamento rabínico, dizem que órfã foi para a sua terra e teve um filho, casou, teve um filho, e ela terá sido a avó, portanto, do gigante Golias. Isto é o que diz, talvez, num sentimento justiceiro do pensamento rabínico. Isto não é bíblico, é apenas aquilo que eu cito da tradição rabínica. O cuidado de Noemi, que juntamente com Ruth, elas se tornaram extremamente amigas.
e foram como mãe e filha, extremamente cúmplices uma com a outra, e com a ajuda de Noemi, ela volta, portanto, voltando a Belém, ela vai encontrar certamente, dentro da lei do levirato, ela vai encontrar realmente um marido ideal. Ela casou com Boaz e ela concebeu e teve um filho. Estou a ler agora nos versículos 14 e 15, 13, 14 e 15. Assim Boaz casou com Ruth e ela concebeu e teve um filho. E as mulheres da cidade disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou de ter de dar um resgatador, que venha a ser famoso em Israel, que venha dar-te novamente a juventude da alma e seja o teu apoio na velhice, pois é filho da tua nora, que tanto te ama e que foi para ti mais afetuosa do que sete filhas. Diz que Noemi foi compensada, apesar desses seus problemas todos, ela foi compensada, porque ela foi própria que criou o seu netinho. Só um momentinho. Ela criou o seu próprio menino e as vizinhas diziam: é como se Noemi tivesse sido novamente mãe. Portanto, ela foi compensada. E sabem que Ruth, ela teve um filho que se chamou Obed, que foi o pai de Jessé, e Jessé foi o rei Davi. Portanto, nós vemos como esta mulher tomou certamente uma boa posição, uma boa opção na sua vida, e ela foi realmente recompensada. Meus queridos irmãos, muitas vezes nós temos problemas na nossa vida, temos dificuldades, temos situações inesperadas na nossa vida e só teremos duas posições a tomar: sumir, desaparecer da história e ser conhecido como retroceder, ou, noutra perspectiva, seguir adiante, marcar a nossa própria história, a nossa fidelidade e amor e sermos recompensados por isso. Desistir não é certamente a melhor forma. Meus prezados irmãos, eu não sei aquilo que algum dos irmãos terá pedido a Deus. Eu não sei qual foi a sua resposta, mas sei que diante dos nossos problemas, nós devemos trazer o nosso problema diante do nosso Deus, porque Ele tem certamente a melhor solução para as nossas vidas. Nós às vezes não sabemos o que fazer, mas Deus é um Deus real, que tem planos, meios, pensamentos, estratégias, muito mais e melhores do que aquilo que nós podemos sequer imaginar. E se os irmãos acham, se há aqui irmãos que acham que a situação se tornou insuportável, então digo uma coisa: saiam de lado. Não virem as costas, mas saiam. Sabem porquê? Porque agora é o momento de Deus entrar em cena nas vossas vidas. Para mim, Noemi representa também o grande amor do nosso Deus. Um amor que não força, um amor que não se impõe, mas um amor que atrai. Tudo é uma questão de escolha. Qual será a nossa escolha? Orfa ou Ruth? Se fizermos a escolha de Ruth, prometo que teremos os nossos nomes também na genealogia do Senhor Jesus, agora como seus descendentes, e tomaremos parte, certamente, seremos os herdeiros da promessa, os herdeiros de uma vida
plena e de um amor sem fim. Que o Senhor nos abençoe a todos.